Shalom a todos, com muito prazer eu vim abordar alguma coisa da Parashá dessa semana com vocês. E também há outro tema que eu pretendo abordar. Então, o que eu vou falar sobre a Parashá dessa semana vai ser bem curtinho e só uma coisa que é muito especial, que as pessoas precisam saber, que é acerca das impurezas. Nós sabemos que nós temos tipos de impurezas. As pessoas às vezes não sabem, mas o Seder Taharot cuida de muitas coisas importantes nessa questão. E as leis são muito complicadas porque às vezes não tem lógica. É a pura realidade. Por exemplo, com licença, Baruch atah Adonai Eloheinu Haolam shehakol nihye bidvaro. Por exemplo, se eu tenho um vaso com pescoço, um vaso que tem um pescoço, né, dentro de um recinto onde se encontra um morto. Então, se tudo que houver dentro desse recinto fica impurificado. Se alguém passar no teto e tiver um buraquinho no teto, se ele passar por cima do buraquinho, ele fica impuro também. Se não passar, não fica impuro. E a altura não faz diferença. Agora, é por isso que alguns Kohanim têm até chamam isso de maluquice, né? De andar mergulhado dentro de um saco plástico para voar, com medo de passar por cima dos cemitérios. Não sei se isso vai proteger alguma coisa, mas tudo bem. Cada um. De qualquer modo, se alguma coisa estiver dentro desse vaso, é lógico que também vai estar impurificado. Estando num recinto onde haja um falecido judeu, claro. Falecido não judeu não transmite impureza nenhuma. E aí, se a pessoa amarrou um fio vermelho em volta do pescoço desse vaso, o que estiver dentro dele, se foi colocado antes de ter um outro no recinto, e amarrado esse cordãozinho lá, o que estiver dentro do vaso fica puro. Não pega impureza. Então, onde está a lógica? A mesma coisa, nós podemos dizer que uma pessoa que tocou o morto, ou que entrou no recinto, saiu dali e tocou outra pessoa, toda pessoa que ele tocar vai ficar imediatamente impurificada. Aí nós temos uma discussão imensa na Gemara sobre a questão de Tumá de Huyá Bessibur ou Tumá Hutrá Bessibur. Se a impureza ela foi de Huyá, ela foi colocada de lado, né, para que quando nós reconstruamos o templo, nós possamos fazer todos os trabalhos, apesar de estarmos todos nós impuros, porque os judeus estão todos impuros hoje em dia. Não existe mais um corrente que possa comer a terumá. Nós temos que deixar isso no cantinho para se desfazer por si própria. Nós não temos Kohanim puros, nós não temos judeus que estejam puros. Provavelmente um convertido, no momento da conversão, quando ele sai da mikve, antes dele ser cumprimentado por algum judeu, nesse caso aí, ele estaria puro, totalmente puro. Mas fora isso, nós não temos em nenhum caso. Aí, puro, aqui não é questão de limpeza. É muito importante saber isso. Tem nikayon, em hebraico, é a palavra limpeza, e tem a palavra tahara, que é pureza, a purificação, a pureza, que é um estado que, na verdade, de acordo com os místicos, tem alguma realidade nisso. De acordo com os racionalistas, os discípulos de Rabbi Moshe ben Maimon, por exemplo, o Rav Saadia Gaon, é apenas uma determinação da Torá. A Torá determinou aquilo e pronto. Fica valendo como
que a Torá determinou, só isso. Então, não é uma questão de algo que seja real, na verdade. Há essas duas formas de ver essa coisa. E aqui eu quero enumerar para vocês, né, que eu falei que apesar de ser uma abordagem curta, mas ela é muito importante. Por quê? Porque vocês vão ficar sabendo quais são os tipos de impureza e quantos são. Então, nós temos 13 tipos de impureza. Primeiro, tumat nevelá. O que é nevelá? Nevelá é o seguinte: tem terefá e tem nevelá. Ambos são animais mortos e proibidos para o consumo, né? Só que terefá é o caso que a pessoa fez o abate do animal e descobriu problemas internos, por exemplo, nos pulmões principalmente, ou em outras regiões internas do animal. Tem que ser tudo verificado, bem verificado, e dependendo da situação, esse animal não poderá ser consumido. O ave também, né? No caso, se uma ave, por exemplo, tiver um orifício na moela, apenas um exemplo, porque tem outros casos. Tiver um orifício na moela, e esse orifício ele passa pela pelinha que está dentro da moela e atinge o lado de dentro da moela, fazendo um outro orifíciozinho lá. Nesse caso, ela já fica terefá. Ela é tida como que já ia morrer por causa desse assunto, por causa desse problema. E também caso de siricá nos pulmões de uma vaca, de um boi. Siricá é quando a pelinha do pulmão teve uma cicatriz e se prendeu um lado no outro, e aí a pessoa, o bodek, né, a pessoa que faz bediká, tem que saber verificar se aquilo ali foi apenas um caso de que colou, mas não teve nenhum corte, não teve nenhum problema, ou se houve realmente algum problema anterior. E nesse caso, nós temos a diferenciação na kashrut de carne que nós chamamos de halak bet Yosef e simplesmente halak, que geralmente são apenas os ashkenazim que permitem o halak comum. Agora, voltando ao nosso caso, explicando novamente tumat nevelá. Então, a nevelá, o animal que foi morto por forma errada, que a shechitá que não saiu certa, o abate saiu errado. Então ela é nevelá. Se a pessoa levantar essa nevelá do lugar e carregar, portar de um lugar para o outro, essa pessoa fica automaticamente impuro pelo porte de nevelá. A terefá não causa impureza, só a nevelá. Então eu já expliquei a diferença entre nevelá e terefá, e expliquei também a diferença, né, que no caso a nevelá, o porte da nevelá, não o toque, transmite impureza. Depois nós temos Tumat Sheratzim. O livro que estou escrevendo, eu abordo os 8 tipos de Sheratzim, porque tem uma discussão muito grande entre Rav Saadia Gaon, um dos grandes babilônios, e Rabbi Shlomo Yitzhaki, Rashi, sobre quais são esses Sheratzim. Então, lá eu abordo essa questão, eu não vou abordar aqui, só vou lembrar que são 8, tá bom? São 8 que, se a pessoa tocar neles, a pessoa fica impura, porque a pele deles não é considerada como sendo pele. Depois, nós temos Tumat Ochalim, alimentos que causam impureza, e Tumat Nidá, e a impureza por Nidá, a mulher menstruada durante o seu período, a impureza que ela tem em si, e também a impureza de Yoledet. O que é Yoledet? É a mulher que teve um parto. Depois tem Tzaraat Adam. Tzaraat é o Mesurá, a pessoa que tem aquelas manchas na pele. O Talmud diz que são 2 manchas, que são 4 na verdade. Quer dizer, uma tem uma derivada e a outra tem sua derivada. Depois nós temos Tzaraat Beged.
né? A Saraat, que tem da pessoa, também tem da roupa. E Saraat Habayit, tem Saraat da casa também. Depois tem Zav. E o que é Zav? Zav é a pessoa que tem um problema crônico de ejaculação involuntária, né? A pessoa ela se impurifica por isso. Ou seja, quando a pessoa tem uma ejaculação, que a pessoa fez lá uma transgressão ou qualquer coisa assim, ele não se impurifica, né? Tem que saber isso. Quando é intencional. Se ele fez isso por zera levatalá, logicamente, é uma transgressão e grave, gravíssima. Mas não é questão de impureza, né? A impureza ela vem quando é involuntário. E a purificação de cada um desses casos, eu não falei ainda os três últimos. Shechvat Zera, né? Zavá é a mulher que tem esse mesmo problema do Zav. Depois tem Shechvat Zera, que é a pessoa que teve relacionamento sexual, que teve a ejaculação, nesse caso aí sim transmite impureza. E Met, o morto, e Menidá. Menidá é a água que faz a purificação das pessoas. Agora, todos esses casos estão... A forma de se purificar de cada um é diferente um do outro, e todos eles estão abordados na Torá. Isso aqui, vocês vão encontrar essa lista no Sefer HaMitzvot, do Rambam, no mandamento 108, Kof Het, tá bom? Agora, a questão que eu quero abordar, que eu acho muito importante, que as pessoas às vezes não sabem, é que no Tratado Menachot, no Talmud, nós temos um assunto muito interessante abordado lá, que é sobre o nó de Tefilin. O nó de Tefilin é Halachá Lemoshe Messinai. Bom, para quem não sabe, nós temos Halachá Lemoshe Messinai, nós temos Divrei Kabbalah e nós temos Divrei Shemuah. Essas três coisas, elas todas são da Torá, diretamente do Sinai, diretamente de Deus. Qual a diferença entre elas? Se elas todas são do Sinai, porque tem essa nomenclatura tão diferente, tão distinto de um para o outro? A questão é que Divrei Kabbalah, elas não estão explícitas em nenhum lugar da Torá. De Halachá Lemoshe Messinai, desculpe. Não está explícito em nenhum lugar da Torá. E nós só temos isso porque foi transmitido mesmo oralmente de geração em geração. Divrei Shemuah são coisas que têm alusão na Torá escrita. E Divrei Kabbalah são coisas que foram recebidas no Sinai, que não tem nada a ver com Kabbalah mística, tá bom? São coisas que foram recebidas no Sinai, transmitidas de geração em geração, e são abordadas nos livros dos profetas ou escritos. Por exemplo, se um judeu resolve contrair matrimônio com uma goiá, qual a penalidade para isso? Karet. O que é karet? Morte espiritual. Então, se ele tem lá um relacionamento ocasional, uma vez ou outra, com uma goiá ou com outra goiá, isso também não é correto. Não estou dizendo que isso é correto, mas pelo menos isso não é careta, né? Agora, se a pessoa for morar com ela, casamento ou viver juntos, aí é careta. E isso está expresso num dos livros dos profetas, né? Agora, que já explicamos o que é Divrei Shemuah, o que é Divrei Kabbalah e o que é Halachá Lemoshe Messinai. Então, eu quero lembrar que o nó de Tefilin está trazido no tratado Menachot, no Talmud, que o nó é Halachá Lemoshe Messinai. A forma como fazer o nó é Halachá Lemoshe Messinai. Só que hoje em dia
quando nós temos Halachá Moshe Sinai, são coisas que não caiu nisso nenhuma discussão entre os sábios do Talmud. Todos concordam, todos aceitam, todos admitem. Então, o que acontece nos nossos dias é que nós temos no Ashkenazi, nós temos no Sefaradi, nós temos no, de acordo com alguns ritos hacídicos, e nós temos o nó que os iemenitas fazem, que foi transmitido de geração em geração, que é o nó mais simples que tem, por incrível que possa parecer. E eu vou mostrar para vocês porque é o nó que eu uso. E esse nó, ele está citado nesse livro aqui, é um livro, Baruch Hashem, eu tenho toda a coleção, né? Toratan Shel Geonim. Tenho também Otzara Geonim. São livros que eu dou muita importância, porque eu dou muito valor à transmissão dos Geonim babilônios, que receberam diretamente dos Amoraim, e foram seus sucessores. Então, o que eles têm para transmitir são coisas muito importantes. E, quando nós lemos a descrição de Rav Haya Gaon, que é citado no Beit Yosef, né? Ele é citado, mas o Beit Yosef traz outra forma totalmente diferente de como fazer esse nó. Tanto que hoje em dia, os sefaraditas em geral no mundo fazem um dalet mesmo, um nó que se torna um dalet. E quando nós lemos no livro no livro Toratan Shel Geonim, que é onde Rav Haya Gaon aborda a forma do nó, nós percebemos que não é aquilo que é trazido lá no Beit Yosef. Aliás, quem traz isso em foto, por acaso, é Rabbi Moshe Ben Maimon, no trabalho do Rav Gaffer, do Rav Yosef Gaffer. Ele traz, inclusive, uma gravura para explicar como é o nó. E eu vou ver se eu encontro isso aqui, para que vocês possam ver tanto a gravura como o nó que eu tenho no meu tefilim da cabeça, no meu tefilim frontal. E o importante é aprendermos, né? Sabermos como são as coisas. Também o Shin do tefilim não era Shin, era Keaen Shin, é uma coisa parecida com Shin, mas não era Shin. Também é importante saber disso. Agora, vamos ver aqui onde eu encontro. Pronto, encontrei aqui a primeira foto, a primeira gravura, explicando como é o nó do tefilim braçal, né, braquial. Então, eu vou só modificar aqui, para vocês entenderem. Um momento. Eu acho que dá para ver, né? Espero que sim. Então, aqui nós temos o tefilim braquial. E essa parte aqui, ela foi acrescentada nas últimas gerações. É um nó bem simples, só faz enfia de um jeito e pronto. Ou seja, é muito simples. E o da cabeça, esse é o nó, né? Aqui tem tefilim antigos, para as pessoas perceberem que o Shin não era Shin. O Shin era uma coisa parecida com o Shin. Então aqui, eu estou mostrando como é. E o Dalet, na verdade, é essa correia para cá e essa para cá, né? Então, por dentro fica assim. Alguns Hassidim que faziam esse tipo de nó, deixaram de fazer assim e começaram a fazer com uma volta a mais, para não ficar parecendo que tem uma cruz aí. Mas isso não é necessário e nós não podemos mudar as coisas que Deus nos ordenou, como eu já falei outras vezes nas nossas aulas. Então, já que eu mostrei aí isso aqui é só para proteção. Quando eu estou usando tefilim por muito tempo, né,
sem ser somente na hora da oração, então eu costumo colocar isso aqui. Então é uma questão de proteção. Às vezes bate em esquinas, em quinas, em lugares. Ó, tá vendo como é? Isso aqui é o Dalet, né? O nó é aquele mesmo que vocês viram lá. E é por dentro, né, que meus tefilins são pretos, tanto por dentro como por fora, quer dizer, as correias, que é como o Mishneh Torah explica. Então, aqui nós temos o lado de dentro do nó e o lado de fora do nó. E aí fica realmente um Dalet perfeito. O tefilim da mão não é Halachá Moshe Sinai, não consta que é. Então, esse aqui, do jeito que eu comprei, eu deixei, né? Não precisa modificar. Apesar de que aquele nó é bem mais simples, mas não precisa modificar, pode deixar como está assim mesmo. E não quis mexer com isso. Agora, que nós abordamos esse tema, então, tudo que é Halachá Moshe Sinai, na verdade, não tinha que ter essas modificações que nós temos hoje. Cada um fazendo o seu costume e tal, isso não existe. A Halachá Moshe Sinai, conforme o que vocês veem aí, é o que Rav Haya Gaon escreveu. Kesher Shebarosh Machnis Retzuah Ba'anuva Shehi Bet Retzuah Uma'arich Retzuah Shel Simbol וחופל שני ראשי רצועות, ראשיהם למטה ונביהן לחוץ. Então, o nó da cabeça enfia uma correia no lacinho que a pessoa já fez, né? Do jeitinho que vocês estão vendo aqui. Desculpe, o outro. É enfiado assim, de um lado para o outro. Essa aqui é a anuva, né? E aqui também, a anuva, aí você enfia um para lá, um para cá e o outro para lá. E assim, acaba saindo exatamente o que ele escreve aqui. Veloquer Swasher Small Milemata, e pega a correia do lado esquerdo por baixo, Venotena Lemala, e coloca para cima. O Mevirosh Resua Miamin, e traz o lado direito da correia, o Machnis Ba'anu Bashel Semol, e coloca no lacinho que foi feito com o lado esquerdo. O Mefareca, e aí, quando puxar e terminar tudo, Na'asakimin Dalet. Por quê? Porque vai ficar uma correia assim e uma correia assim. Então, aqui vai ficar como se fosse um Dalet. E aí, depois ele explica a mesma coisa, como fazer do tefilim da mão. E aquilo, como aquela foto que vocês viram trazida no Mishneh Torah, no trabalho do grande rabino Gaffer, Yosef Gaffer, um rabino yemenita que faleceu há poucos anos em Israel e que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. Bom, desejo a todos um Shabbat Shalom e espero que tenha sido produtivo, que realmente vocês possam eu possa ter colaborado com vocês com um aprendizado, e desejo a todos Shabbat Shalom com muita harmonia, muita paz, muita alegria nos lares de vocês. Shabbat Shalom, Umevorach.